Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos estar aí usando o livro Aprender Sempre. Por quê? É semana de reforço e o que a Pro já disse? Que o aprender sempre é para reforçar as habilidades que nós já deveríamos ter consolidado. Então vamos lá. Qual habilidade iremos aprender? Olha, várias, hein? Ler e compreender com autonomia cartas pessoais, entre outros textos do campo da vida cotidiana, que expressam sentimentos e opiniões, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. O nosso gênero aqui hoje, né, com a sequência 3, será textos instrucionais. Planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Identificar a ideia central e localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros textuais. Então, tanto ideias que aparecem de cara ali no texto, quanto informações que não aparecem tão explicitamente assim. Ler e compreender com autonomia instruções de montagem. Então, o nosso gênero é textos instrucionais e montagem de regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo, que é bastante utilizado nesse gênero textual. Então vamos lá, para não perder o costume aí, vamos fazer o cabeçalho no caderno. Hoje é dia 4 de junho. Coloco o nome da professora, a turminha é quarto ano B. Vamos para a nossa rotina? Vamos usar o Aprender Sempre nessa semana de recuperação, sequência 3, e vamos começar essa sequência, né? Vamos fazer a aula 1, brinquedos e seus materiais, a aula 2, que é a história da pipa, e a aula 3, que é a construção de uma pipa. E depois vamos nos encontrar lá no Centro de Mídias, que também está sendo uma semana de recuperação. Então, aí no seu livro, na página 35, sequência didática 3, construção de brinquedos. Então, olá, estudante. Então, aqui a gente começou essa sequência 3. Neste material, você conhecerá a história de alguns brinquedos. Você também aprenderá como fazer alguns deles. Ao final, você e seus colegas escreverão um texto explicando como construir um brinquedo para fazer um livro com instruções de como construir alguns deles. Esse livro pode circular entre a turma para que todos possam escolher um brinquedo e construir em casa. Vamos lá então? Então, aula 1. Brinquedos e seus materiais. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os seus colegas sobre os brinquedos que você costuma brincar e sobre o material de que são feitos. Então, vamos lá? Número 1. Quais são os brinquedos com os quais você costuma brincar? Você sabe do que esses brinquedos são feitos? Eu vou começar aqui para vocês. Então, vamos lá. A Pro gosta de brincar com bola. E do que a bola é feita? Ou plástico ou couro. Então, vocês vão completar aqui, ó, pelo menos com mais 2 brinquedos, ou se vocês lembrarem de mais, vocês vão colocar aqui quais são os brinquedos que você costuma brincar e na frente do que ele é feito. No número 2, você sabe quais eram os brinquedos que as crianças costumavam brincar no tempo dos seus pais e avós? Quem fazia esses brinquedos? Se for necessário, pergunte para os seus familiares ou vizinhos que viveram naquela época.
Então, vou começar de novo aqui para vocês. Ó, pipa. Quem fazia? Crianças ou compravam na loja. Vocês vão escrever mais 2 brinquedos aí perguntando para uma pessoa mais velha. E se era quem fazia esse brinquedo era a própria criança ou ela ia na lojinha e comprava. Agora é a hora do vídeo para conhecer alguns brinquedos e brincadeiras do nosso folclore. Oi, crianças! Hoje nós vamos conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país que fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura. Elas são passadas de geração para geração, de pais para filhos. Vamos conhecer algumas desses brinquedos e dessas brincadeiras então? Com qual você já brincou? Qual você mais gosta, hein? Vou dizer o nome de algumas. Veja se você conhece. A dedonha ou stop, que fala uma letrinha e preenche uma tabela, né, com um nome, um animal que começa com aquela letra. Amarelinha. Batata quente. Bilboquê. Bolinha de gude. Brincadeiras de mão ou bate-palmas, como a doleta, Dom Frederico, Babalu. Brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha, caranguejo, peixe-é. Cabo de guerra. Cabra cega. Cama de gato, é o elástico nas mãos. Carrinho de rolimã. Catavento. 5 Marias. Corda. Dobradura. Elástico. Esconde-esconde ou também pique-esconde. Escravos de Jó. Gato Mia. Ioiô. Jogo da forca. Jogo da velha. Passanel. Peteca. Pega-pega. Peão. Pipa. Pula-sela. E queimada. Ah, tem também telefone sem fio. E aí, com qual dessas você já brincou, hein? Espero que você tenha gostado de conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país que fazem parte do nosso folclore. Brinque bastante com sua família e amigos, tá bom? Beijinhos para vocês e até a próxima! E aí, turminha, gostou? Bastante brincadeira, não é verdade? Então, agora aí na sua página 36, nós vamos escrever o nome desses brinquedos, certo? Qual é o nome desse brinquedo aqui? Esse também passou no vídeo que a gente joga, são umas saquinhos pequenininhos que a gente vai jogando para cima. Também passou no vídeo o nome dele. E esse daqui também passou no vídeo. Aliás, os 3, né? Então, vamos escrever aí da maneira correta. Número 4. Todos eles podem ser construídos em casas. Então, todos esses brinquedos aqui podem ser construídos em casa. Quais outros você conhece que poderiam ser feitos em casa? Olha, passou um monte lá no vídeo. Vou começar aqui para vocês. Por exemplo, o boliche. Dá para fazer em casa. A gente pode fazer com garrafa PET e uma bola de meia. Então, você vai escrever mais 2 brinquedos que dá para fazer em casa. Vamos lá agora para a página 37. Aula 2, História da Pipa. O que vamos aprender? Então, nessa aula, vamos conhecer um pouco mais sobre um brinquedo muito popular na nossa sociedade e também muito antigo. Número 1. A pipa é um brinquedo muito antigo e atual também. Você já brincou de empinar pipa? Onde costuma brincar? O que sabe sobre esse brinquedo? Escreva aqui.
Então, você vai escrever aqui se você já brincou com a pipa ou não. Se você já brincou, onde você costuma brincar? É na rua? É no campinho? É na praia? É no quintal da sua casa? Né? E o que você sabe sobre esse brinquedo? Número 2. Leia o texto e conheça um pouco sobre a pipa. Então, acompanhe a leitura da Pro, tá? A pipa, também chamada de papagaio, pandorga, arraia, pepeta, cafifa, quadrado ou raia, é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pelo operador. É predominantemente composta de papel, varetas e linha, podendo ter associados outros materiais. Conforme o modelo, pode contar com uma rabiola feita de saco ou papel fino, a qual funciona como um adereço preso na parte inferior para proporcionar estabilidade, aerodinâmica e equilíbrio, enquanto estiver no ar, sustentada pelo vento. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do ano de 1200 a.C., foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares. O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. Olha que interessante, a pipa então surgiu lá na China. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pipa? A história da pipa. A história da pipa é recheada de mistérios, de lendas, símbolos e mitos, mas principalmente de muita magia, beleza e encantamento. As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do ano de 1200 a.C. foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares. Além do aspecto puramente lúdico, de lazer e de encantamento, diante das possibilidades de fazer com que os ventos trabalhem a nosso favor, as pipas ao longo da história tiveram uma importância fundamental nas pesquisas e descobertas científicas. O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. Em 1752, uma experiência de Benjamin Franklin demonstrou definitivamente a importância das pipas na história da ciência, prendendo uma chave ao fio de uma pipa. Ele a empinou num dia de tempestade. A eletricidade das nuvens foi captada pela chave e pelo fio molhado, descobrindo-se assim o para-raio. Foi graças ao conhecimento das pipas que o grande Santos Dumont conseguiu voar no famoso 14 bis, que, no final das contas, não deixou de ser uma sofisticada pipa com motor. Agora que você já estudou sobre a história da pipa, que tal a gente fazer uma brincadeira? Fazer uma pipa. Pegue os materiais necessários e, com a ajuda da sua família, vamos fazer uma pipa bem bonita e brincar, aproveitar um dia lindo. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Um grande beijo e até a próxima atividade.
Observe os modelos de pipas. Veja cada modelo mais interessante que o outro. Você pode criar uma pipa usando sua criatividade. Peça a ajuda de um responsável. Olha só como é fácil fazer uma pipa. Você vai precisar de poucos materiais. Olha só, e não esqueça nada de cerol. O cerol é proibido, porque ele pode prejudicar as pessoas, tá bom? Ao brincar de pipa, nada de cerol. Espero que tenham gostado do vídeo. Bem bacana a história da pipa, não é? Agora vamos lá? Aí na sua página 37. Depois de ler o texto e assistir o vídeo que a Pro colocou, responda. Letrinha A. Você já fez uma pipa ou viu alguém fazendo? Sim ou não? E quais materiais foram usados para a construção desta pipa? Letra B. Sabe se seus pais e avós brincaram com pipas? Vocês sabem? Pergunte para eles. E conte aqui para a Pro se eles brincavam de pipa ou não. Não tem linha, mas tem espaço no livro que você possa escrever aqui. Agora vamos lá para a página 38, ainda falando da pipa. Agora é a construção de uma pipa, né? Então, nessa aula, você lerá um texto instrucional para saber como construir uma pipa. Número 1. Vamos ver o que é preciso para construir uma pipa? Acompanhe a leitura do texto que sua professora irá fazer. Então, o que você espera encontrar nesse texto? Então, eu vou ler aqui o texto da construção de uma pipa. Então, vamos lá? Para construir esse brinquedo, você vai precisar de 2 pontinhos. Vamos lá? 2 varetas de madeira, uma maior do que a outra. Linha, papel de seda, cola, tesoura. Como fazer? Primeiro passo, faça uma cruz com a vareta, né? Com as varetas, ó, faz uma cruz. A mais curta deve ficar na posição horizontal e amarre-a com a linha. Antes de amarrá-las, coloque um pingo de cola no local para que fiquem firmes. Então, olha só, coloca uma vareta a mais comprida aqui na vertical e a mais curta na horizontal. Antes de colocar aqui, põe um pinguinho de cola antes de amarrar. Segundo passo, passe uma linha ao redor da estrutura da pipa, ligando as 4 pontas, olha aqui. Dê uma volta com a linha para que fiquem bem firmes. Comece pela ponta superior. Quando der toda a volta, dê um nó na linha. Terceiro passo, coloque a estrutura da pipa sobre o papel de seda e recorte ao redor, deixando uma margem de 2 ou 3 centímetros, porque vocês vão ter que dobrar para colar. Quarto passo, dobre as margens sobre a estrutura da pipa e passe cola. A estrutura deve ficar presa ao papel de seda. Cuidado para não rasgar. Quinto passo, amarre um pedaço de linha na ponta superior, ligando com a ponta inferior. Deixe essa linha um pouco frouxa e é nela que a linha para empinar a pipa será amarrada, um pouco acima da intersecção da cruz. Então, essa linha que vocês vão amarrar daqui para cá, ela tem que ficar um pouco frouxa, porque é aqui que vai sair a linha que você vai empinar. Sexto passo, faça a rabiola da pipa. Para isso, amarre uma linha na ponta inferior. Nessa linha, amarre fitinhas coloridas de plástico ou papel. Pronto, divirta-se. Então, vamos lá. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil de fazer? Qual foi a parte mais difícil de fazer? Foi o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto? Qual foi o mais difícil? E por quê? Não pode esquecer de responder por quê. Por que que aquele passo para você foi tão difícil de fazer? Depois, mande uma foto para a Pro das suas atividades
para dar a devolutiva para vocês. Tá bom, turminha? Então, demos início aí ao gênero de texto instrucional, tá bom? Um beijo, turminha!